Beleza. Beleza, professora. Então tá já. Cobrar direito de imagem. Ah, pode deixar. Eu vou falar para eles fazerem uma vaquinha e pagar aí para vocês, tá? Tranquilo? Tranquilo, professora. Por favor, né? Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então, vamos lá. Isomeria, né? O que é um isômero? Isômeros são aquelas estruturas dentro da química orgânica que apresentam a mesma fórmula molecular, né? Então, a fórmula molecular é aquela que me dá a quantidade de carbonos, hidrogênio, oxigênio, ou seja, a quantidade de átomos presente na estrutura. Mas, se a gente for analisar a fórmula estrutural, é totalmente diferente, tá? Aqui tem um exemplo bem simples, ó. Eu tenho uma fórmula molecular com 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio, mas eu tenho duas estruturas diferentes. Aqui eu tenho um etanol, um álcool, com 2 carbonos, 6 hidrogênio e 1 oxigênio. E do outro lado eu tenho um éter, que também tem 2 carbonos, 1 oxigênio e 6 hidrogênio. Isso diz pra gente o quê? Que o etanol é um isômero desse éter aqui, do metóximetano. Deu para entender? Então, isomerias são substâncias que têm a mesma fórmula molecular, mas estrutural totalmente diferente. Tranquilos? Tranquilo. Por que ocorre muito na química orgânica? Porque o carbono ele tem aquela capacidade de fazer 4 ligações. E isso permite que ele tenha múltiplas combinações, né? Então, ele vai ter estruturas totalmente diferentes uma das outras, né? Porém, a fórmula molecular vai ser a mesma, tá? A gente tem 3 tipos de isomeria. A plana, que é subdividida em função, cadeia, posição e compensação. Tem a isomeria geométrica, também chamada de espacial, que a gente analisa a molécula no plano espacial, onde ela tem o isômero cis e o trans. E o último, a isomeria óptica, que a gente faz a análise através de equipamento, tá? No espectro. Primeiro aqui, a isomeria plana. Como eu falei para vocês, é dividida em função, cadeia, posição e metameria ou compensação. Vamos ver o que é cada uma dessas aqui, tá? Função, ó, 2 carbonos, 6 hidrogênio e 1 oxigênio. Qual que é a diferença de um aqui para o outro? Onde é que está o oxigênio? Não. Vamos olhar aqui, ó. Esse e esse. Qual que é a diferença? O que muda daqui para cá? Daqui para cá. Os dois têm 2 carbonos, tem 6 hidrogênios e 1 oxigênio. O que mudou? A função dele? A função, muito bem. Ele é chamado de isomeria plana de função porque aqui eu tenho um álcool e aqui eu tenho um éter, mas a fórmula molecular é a mesma, tá? Cadeia. Qual que é a diferença desse para esse aqui? Os dois têm 3 carbonos e 6 oxigênio, mas o que mudou? Um é aberto e o outro fechado? Muito bem, ó. Aqui eu tenho uma cadeia aberta e a outra fechada, né? Então, são compostos diferentes. Aqui eu tenho um alceno, né? E aqui um cicloalcano, ó. Cadeia aberta, fechada. Porém, ambos têm 3 carbonos e 6 hidrogênios. Posição. O que muda? Pode falar. Por que esse daí não tem um oxigênio, Pro? Porque esse aqui é um outro composto, né? Esse aqui é um alceno, é um hidrocarboneto. Não é o mesmo composto, tá vendo? Ó, são situações diferentes.
Eu estou comparando a linha de cima com a linha de baixo. Tá? Deu para entender? Ó, esse aqui é um composto, esse é outro, esse é outro, esse é outro. Onde eu estou fazendo a minha comparação? Esse com esse aqui, tá? Na posição, vamos lá. Ó, tenho 2 álcools, os dois são álcool. Com 3 carbonos, 8 hidrogênio e um oxigênio. O que que mudou daqui para cá? Ramificação. O que que é essa ramificação aí, gente? A gente chama ela como? Vamos relembrar. A ramificação é quando eu tenho carbono. Ali eu não tenho carbono. O que que é aquilo ali? Quem lembra? É uma hidroxila? Isso, é uma hidroxila que nós chamamos de grupo funcional, né? Aqui em cima, meu grupo funcional do álcool, a hidroxila, está no carbono 1. Ó. Aqui embaixo, ela está no carbono 2. Então, o que que mudou uma em relação ao outro? Mudou a posição, né? Os dois têm a mesma função, mas aqui em cima o grupo funcional está no carbono 1 e o outro está no 2. Então, eu falo que é um isômero de posição. Deu para entender? Deu pro. Ótimo. Ramificação é só quando eu tenho carbono, tá, gente? Se eu não tenho, é um grupo funcional. Vamos lá, um aleto, né? O último, metameria de compensação. Aqui o meu exemplo, ó, eu tenho 2 éteres. Tem um éter que tem 4 carbonos, 10 hidrogênio e um oxigênio. E aqui embaixo também, um éter com 4 carbonos, 10 hidrogênios e um oxigênio. O que que mudou desse em relação a esse? O oxigênio, né? Que ele tá diferente, tá posicionado diferente. Isso mesmo. Aqui, ó, ele está entre os carbonos 1 e 2. E aqui está entre os carbonos 2 e 3, né? Então, esse tipo de isomeria, onde quem muda de posição é o heteroátomo, né? Quem lembra aqui que é um heteroátomo? Quem lembra? Vamos lá, Débora, lembra o que é um heteroátomo? Que calor, né, pessoal? Ai, senhora, esqueci o que é. Ai, 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 doeu meu Professora. coração. Fala, me salva, que eu tô com dor no coração. É um que tem um átomo diferente do carbono no meio da cadeia? Isso mesmo, é aquele átomo diferente que está lá entre átomos de carbono, é o heteroátomo. Então, muita gente confunde, tá? O isômero de posição com o isômero de compensação. Quando a gente está falando de compensação, quem muda é o heteroátomo, né? Então, quando ele mudou daqui para cá, o que que aconteceu? Para compensar e você manter a mesma fórmula molecular, o carbono veio para cá, compensou, né? Então, por isso a gente chama de compensação. Já na posição, o grupo funcional não é um heteroátomo, é aquele grupinho, né, que a gente confunde com ramificação, que está penduradinho na molécula, né? Então, quando ele muda, então é posição, tá? Então, se quem muda de lugar é o heteroátomo, é compensação. Se quem muda de posição é o grupo funcional, é posição. Deu para entender? Coloquei um lembrete, ó. Isomeria plana de compensação está relacionada com a posição do heteroátomo na cadeia. Tudo bem? Tudo. Vamos ver se está tudo bem mesmo. Vamos lá. O ciclobutano, composto usado como anestésico,
iobut-2-eno, que é usado como matéria-prima para a produção de polímero, são isômeros entre si. Escreva a fórmula estrutural de cada um e suas fórmulas moleculares, e o tipo de isomeria. 2. Que tipo de isomeria apresenta os compostos etox, propano e metox-butano? E 3. Os compostos 2-pentanona e 3-pentanona são isômeros de que tipo? Vamos lá, 5 minutos para a gente fazer, tá? Tá muito quente aqui. E aí, gente, como tá indo? Tudo bem aí? Vamos corrigir, gente? Como que tá indo? Vocês estão me ouvindo?
Professor, essa primeira aí já pode falar aí? Não sei nem se tá certo aqui. Pode, vamos lá. Quem que é o ciclo butano? Como assim? Quem quer ter que falar a estrutura? Isso. É 4 carbono assim, fechado, né? É. Quadrado? Isso, muito bem. Pode fazer um quadradinho, pode? Pode. Aí. Muito bem. Quem é o outro? São 4 carbonos assim de cadeia aberta e com uma ligação dupla no segundo carbono. Oi. Isso, né? Tá. Aí ele pedia para fazer a fórmula molecular. Qual que é a fórmula molecular? C4H8. Muito bem. E o de baixo? Também, né? Isso, muito bem. É isso. Vamos lá. E que tipo de isomeria você tem aí, então? É de cadeia, né? Isso. Muito bem. Esse vai dar certo. Quero deixar a resposta de fazer aqui mesmo. Então, aqui nós temos isomeria plana de cadeia. Todo mundo acertou? Sim. Oxi. Sim. Sim, né? Fácil, né, gente? Parece complicado, mas não é. Então, tá aqui. Uma era fechada, a outra era aberta, mas elas tinham a mesma fórmula molecular, né? Os dois são C4H8, então era uma isomeria plana de cadeia. Muito bem. E a número 2? Vixe, Qual é a calma aí, professora. resposta? Calma aí, professora. Etoxi é o quê? É éter? Éter. Vixe, professora, não tô lembrado não. Calma aí. Vou ver no Google Oxê. aqui. Ai, ai, ai. Ah, tá colando no Google, é? Não, professora, que eu não lembro. Ah, tá vendo? Ele mesmo se entregou. Vocês estão vendo, pessoal? Não, a 2 eu vou ver, professora. Eu não lembro do etoxi. Tá certo. É, o meu menino é que fala, quando ele pergunta alguma coisa pra mim, eu falo, ah, isso aí a mamãe não sabe. Aí ele fala pra mim, pergunta pro Google. Tá certo, tá perguntando pro Google. Quem lembra quem é o etoxipropano? Quem pode ajudar? Ajuda aí, rapaziada. É. Ai, professora, eu procurei no Google também. Meu Deus do céu. Aí são 5 carbonos, né? Com o oxigênio no meio. O que muda, Isso. a diferença é de um para outro é a posição do oxigênio. Um ele está localizado entre ele é o terceiro e na outra ele é o segundo. É isso mesmo. Tá faltando um aqui. Então, que tipo de isomeria eu tenho aqui, gente? Compensação. Isso. Ah, eu queria colocar. O que eu queria fazer, não tô conseguindo. Vou deixar já armadinho para vocês. Muito bem. Certo, né? Pronto. Mas quando eu publicar, já vai com as respostas, tudo bonitinho. Então, vamos lá. E aqui?
os compostos 2-pentanona e 3-pentanona são isômeros de que tipo, gente? Funcionais. Não. Não? Eles têm a mesma função. Os dois são cetona. Ó. Ai, professora, desculpa. Não, tá certo. Não, confundi. Ó. Olha lá, aqui é ona e aqui é ona. Aqui eu tenho duas cetonas. O que que muda, ó? Aqui o grupo funcional está no carbono 2 e aqui o grupo funcional está no carbono 3. Então, que tipo de isomeria eu tenho aqui? De Posição. posição. Não vi no Google, hein, professor, eu juro. Ó, posição, tá? Então, há duas cetonas, ó, cetona e cetona, né? Essa aqui, o grupo funcional que é a dupla com o oxigênio está no carbono 2 e aqui a dupla está no carbono 3. Depois vocês procurem a estrutura e monte aqui bonitinha, tá? Depois se eu achar, eu coloco aqui para vocês. Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? Essa é a parte de isomeria plana, tá? Tudo bem? Vamos seguir? Alguém não entendeu? Tá de boa, professora. Então, vamos em frente. Aí entra nas isomerias geométricas. Então, aqui a gente tem que olhar a molécula no plano espacial, tá? Por isso que tem esse nome isomeria espacial. Elas ocorrem nos alcenos. Para quem não lembra, os alcenos são aqueles hidrocarbonetos que têm um par de dupla ligação, né? E os cicloalcanos, que são os hidrocarbonetos cadeia fechada. Nesse tipo de isomeria, nós temos os chamados cis e trans. O que é um cis e um trans? Um cis indica que um grupo de átomos, né, ou um átomo, ele está do mesmo lado da molécula, né? Porque cis significa a quem de, do mesmo lado. Já no trans, esse grupo de átomos, ele aparece numa posição transversal ou oposta, né? Por isso que a gente chama de isômero trans. Uma molécula ela só vai ter isomeria geométrica quando você achar a molécula cis e a trans, tá? Senão, ela não apresenta isomeria espacial, né? A gente nunca pode esquecer que isômeros são pares, né? Então, eu vou ter que achar os dois, tanto o cis e o trans, né? Esse par vai caracterizar a molécula aí como isomeria geométrica ou espacial, tá? Mas vamos ver como isso funciona. Ó, aqui eu tenho um alceno, né? Um hidrocarboneto, que é o But2eno, né? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos e a dupla ligação entre o carbono 2 e o 3. Gente, é a mesma molécula que vocês estão acostumados a ver. Ela só está desenhada de uma maneira diferente, mas é o mesmo CH3, ó, CH, dupla, CH, CH3, tá? É a mesma, ok? Vou colocar ela aqui, ó. Tá bom? É a mesma estrutura. Eu só virei ela, tá? Essa molécula aqui, vamos analisar. Se a gente passar um traço aqui, eu atualizei a minha coisa e tô, ó, aqui, né? Se eu colocar esse tracinho aqui, dividir a molécula em dois, né? Então, eu vou olhar. Aqui eu tenho um grupo CH3 e aqui eu tenho CH3, certo? Aqui eu tenho um hidrogênio e aqui eu tenho hidrogênio. Então, esse está igual a esse e esse está igual a esse.
Se estão iguais, eu falo que eu tenho um isômero cis, tá? Então, CH3, eu coloquei como exemplo CH3, ó, está do mesmo lado. E se eu olhar para o outro lado aqui, ó, também só tem hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Então, lados iguais é cis. Agora, se eu fizer a mesma análise na molécula de baixo, ó, o CH3 está de um lado e o outro CH3 subiu, foi para o outro lado. Eles estão em que posição agora, gente? Estão em posições transversais. E os hidrogênios também, ó. Um hidrogênio, o outro hidrogênio, né? Então, se esses grupos estão em posições transversais, eu falo que essa molécula é trans. Portanto, o 2-buteno apresenta isomeria geométrica. Por quê, professora? Porque eu achei o cis e o trans. Deu para entender? Deu. Então, vamos lá. Na cadeia fechada, eu faço a mesma análise, ó. Aqui eu tenho um CH3 e aqui eu tenho CH3. Se eu olhar em cima também, ó, hidrogênio e hidrogênio. Então, estão do mesmo lado, né? Portanto, eu tenho um isômero cis. Se eu for olhar aqui do outro lado, o que que aconteceu? O CH3 que estava aqui embaixo foi lá para cima, ó. E o hidrogênio que estava em cima desceu. Houve um giro, né? Portanto, agora os grupos CH3 estão em que posição? Transversais. Portanto, eu tenho um isômero trans. Tá? Deu para entender? Então, eu achei o cis e o trans, portanto, o 1,2 dimetilciclopropano apresenta isomeria geométrica. Alguma pergunta, alguma dúvida? Tá de boa, professora. Ótimo. Muito bem. Vamos ver se está de boa mesmo? Vamos ver aí quais os compostos abaixo apresentam isomeria cis-trans. Eu vou fazer o primeiro aqui. E eu quero que vocês façam o segundo, tá? Vamos lá. O que eu faço para analisar se ele tem isomeria cis-trans? Eu vou pegar os carbonos que dividem a dupla. Nesse caso é o primeiro e o segundo. Então eu coloco aqui, ó, C, dupla, C. Vamos lá. O que eu tenho grudadinho no primeiro carbono aqui, gente? Quem pode me ajudar? O que está grudado no primeiro carbono ali? 2 hidrogênios? Isso. Então, eu coloco um hidrogênio aqui. E o outro aqui. E tem a ligação, né? Olha. Então, eu faço essa distribuição. Coloco um lá em cima e outro lá embaixo. Agora, eu vou para o outro carbono. O que eu tenho ligadinho nesse carbono, gente? Quem está preso lá no segundo carbono? Um hidrogênio. E o que mais? O outro carbono, né? Isso. Aí eu coloco o grupo todo, tá, gente? Quem que é o grupo todo? É o CH2 e o CH3. Gente, essa análise eu vou fazer sempre através dos carbonos que dividem a dupla, tá?
Então, tá aqui, ó. Eu desenhei os grupos que estão presos aí no carbono que dividem adulto. Tudo bem? Agora eu vou fazer a minha análise, tá? Então, se eu passar um traço aqui, ó, eu vou olhar. Aqui eu tenho grupos iguais, hidrogênio e hidrogênio, tudo bem. Aqui eu tenho um grupo diferente, ó, hidrogênio e outro é o CH2 e CH3. Eu consigo achar um cis e um trans aqui numa molécula desse tipo, gente? O que vocês acham? É? Consigo? Chuta, pessoal. Sim ou não? Sim. O chute dele é sim. Quem mais quer chutar? Esse aqui seria o cis ou trans? O cis, Por que seria o cis? porque tá do mesmo lado. Os hidrogênios estão do mesmo lado, certo? Tudo bem. E você acharia o trans aqui? Por causa dos hidrogênios, que também estão transversal. E o outro grupo desse aqui, ó? Como assim? Ó, a gente viu que para ser cis trans, olha como que é a molécula. Tem dois grupos iguais aqui, dois grupos iguais aqui, ó. Tá vendo? CH3, CH3. Hidrogênio e hidrogênio. Isso eu vejo aqui? Não. Não, não vejo. Então, você nunca vai achar o cis e o trans aqui, tá? Porque, ó, essa transversal aqui, ó, vai ser sempre diferente, ó. Aqui você vai ter CH2, CH3 e aqui você vai ter um hidrogênio. A única que você vai ter igual é essa daqui. Então, se você girar, não vai adiantar. Então, essa molécula aqui não tem isomeria cis trans, tá? Tudo bem? Tudo. Ah, todo mundo entendeu, gente, por que ela não tem? Vou deixar certinho para você. Então, essa é a letra A, tá? Tá um silêncio, eu não sei se estão entendendo, se não estão. Então, a letra A não tem isomeria cis trans. Vamos, povo. Estão cansados? Agora vamos à letra B. Depois que eu falar da letra B, todo mundo vai saber. Vamos lá. E a letra B, gente? Tem ou não? De novo, vamos pegar os carbonos que dividem a dupla, estão aqui. O que eu tenho nesse carbono aqui? Eu tenho um hidrogênio e o que mais que eu tenho nele? Tem um CH3, não é? Isso. Ó, peguei esse carbono aqui.
Eu tenho um hidrogênio ligado nele, tá aqui. E eu tenho CH3, tá aqui. Agora eu vou para o outro. Eu tenho um hidrogênio e eu tenho um CH3. Não é? E agora, eu tenho isomeria aqui, gente? Sim, Por quê? porque elas são iguais dos dois lados. Mesmo. Falou um ponto, Ai, gente, tá feia essa ligação, mas dá para entender, né? Depois eu arrumo direitinho. Difícil fazer essas coisinhas, né? Pronto, melhorou. Ó, então aqui. Que molécula é essa? É o cis ou é o trans? Essa aqui é a cis, né? Por que que é a cis? Ó, hidrogênio do lado de hidrogênio, CH3 do lado de CH3. Então, essa é a molécula cis, certo? Tudo bem? Sim, E para fazer a trans, como é que eu faço? Se eu pegar o meu CH3 e jogar aqui em cima... Ai, não pode. Ai. Ó. E aqui embaixo deixar o hidrogênio. Que molécula que eu tenho aqui? Hein? Trans. É a trans. Muito bem, ó. Então, eu achei o cis e o trans nesse exemplo, não achei? Sim. Então, essa molécula tem isomeria cis-trans? Sim. Tem. Essa aqui tem. Então, eu achei as duas. Então, essa aqui apresenta geométrica, tá? Gente, vamos olhar com mais carinho essa estrutura. O que que a gente pode perceber nela? A posição da dupla ligação está exatamente onde? É? entre carbonos. Entre carbono, sim. Mas vamos olhar a posição dela na cadeia. Ela está exatamente onde? No carbono 2. Eu posso falar que a dupla ligação está exatamente no meio da cadeia? Sim, Sim, é uma característica. Dupla ligação exatamente no meio da molécula, não é? Bom, outra característica dessa molécula, além da dupla ligação estar no meio, se eu dividir ela aqui, esse lado aqui não é igual a esse? sim, Sim, tá? Então,
Eu vou conseguir isomeria geométrica em moléculas onde a dupla ligação está exatamente no meio e os dois lados são iguais, ou seja, são simétricos, tá? Então, vamos anotar isso aqui para não esquecer, ó. É alcenos, né? Onde a dupla ligação se encontra no meio da molécula e os dois lados são iguais. Todo mundo entende quando eu falo que os dois lados são iguais? Sim. Sim. Apresentam o que, gente? Isomeria de que tipo? Pro, eu voltei faz uns 5 minutos. Eu não sei o que aconteceu, meu computador travou, sei lá. Eu não tava conseguindo nem ouvir nem assistir nada, tá? Tá. Então, eu vou ter esse tipo de isomeria quando, gente, ó? Quando que a gente percebeu que isso vai acontecer? Quando a dupla ligação está exatamente no meio da cadeia e os dois lados são o quê? Hein, gente? O que os dois Iguais. lados iguais? Muito bem. Tá? Tirando isso, eu não tenho isomeria cis-trans, tá? Porque para ter isomeria, eu tenho que achar os pares. Quem são os pares mesmo, gente? O cis e o trans. Deu para entender? Ficou mais fácil assim? Vou deixar as observações para vocês, tá? Ficou melhor, gente? Sim. Sim. Isso. Então, agora que vocês já entenderam, já dei a dica. Vamos ver. E o C, o D e o E? O que vocês me dizem a respeito deles? É? O C, vamos lá. Tem isomeria cis-trans? Não, Por que não? eles não são iguais. Muito bom. E o D? Também não. Por que não? Os lados não são iguais. É, você tem uma dupla e uma tripla aqui, né? Não Isso. vai dar certo. E a letra E? Também não, por causa da tripla ligação. Isso mesmo. Então, nenhuma delas apresenta isomeria. Não desse tipo, pelo menos, né? Muito bem. Ficou claro? Então, vamos ver se ficou claro mesmo, hein? E aqui? Quem é o hidrocarboneto que apresenta isomeria cis-trans? Vamos lá. O eteno tem? Quem é o eteno?
Ele tem isomeria cis-trans? Sim. Sim. Será, gente? Mas é tudo hidrogênio, ó. Vocês acham que ele tem? Como é que vocês vão achar o cis e o trans? É tudo hidrogênio, ó. Vocês acham que dá? Faz no caderno aí, eu quero ver vocês achar o cis e o trans. Ah, não dá para ficar oposto, né, Sora? Isso, amiga, muito bem. Você nunca vai achar o trans, é tudo igual. Aqui você tem 2 hidrogênios e aqui 2. Você pode girar para um lado, para o outro, vai ser sempre igual. Então, hidrocarbonetos alcenos com 2 átomos de carbono nunca vai ter isomeria cis-trans. Então, esse aqui, não, né? E o propeno? Lá. Ai, dupla ligação. E esse tem? Também não. Também não. Por que que não? Os lados não são iguais. Isso. A dupla não tá no meio e os lados não são iguais, né? E o T? Aí é de baixo. Não? Sim ou não? Também não, porque a dupla ligação não está no meio, os lados não são iguais. Muito bem. Não, também. A dupla não tá no meio, os lados não são iguais. Tá vendo? Quando a gente sabe as dicas, é fácil, né? E o 2-buteno? Até a quantidade de hidrogênio tem que ser igual, pro? Sim, para você achar o cis e o trans. Esse E sim. por quê? A ligação está no meio e os lados são iguais. Isso mesmo. Olha lá. Tá bem no meinho, os dois lados são iguais. E um tem termo? Sim ou não? E agora? Não? Não, tá certo. Não, né? Porque a dupla tá lá na ponta. Então, olha só, a pergunta falava: o hidrocarboneto acíclico mais simples que apresenta cis trans, quem é? É o 2-buteno, né? Hidrocarbonetos menores do que esse aqui, com 3 ou 2 átomos de carbono, aqui eu tenho 3, 2, não vão apresentar isomeria geométrica, tá, gente? Só com 4 ou mais átomos de carbono, tá bom? E a condição é qual mesmo? A dupla ligação estar no meio e o que mais? Quem lembra? Os lados serem iguais? Os lados serem iguais. Muito bem. Alguma dúvida aqui nesse tipo de isomeria?
Muito bem, então vamos em frente. Terceiro e último tipo, isomeria óptica. A isomeria óptica, a gente consegue analisar através de equipamento, tá? A gente, analisando a estrutura, a gente até consegue identificar que ela apresenta isomeria óptica, mas o tipo de isomeria, a gente só vai analisar, só vai ter certeza com o equipamento, tá? Então, vamos entender um pouquinho por quê. Então, a isomeria óptica ocorre quando uma substância tem a capacidade de desviar o plano da luz polarizada. Por isso, para a gente identificar, a gente precisa de um polarímetro, né? Então, a gente coloca a amostra no equipamento, incide a luz e ele vai falar para a gente para onde essa luz foi desviada, se foi para a direita ou para a esquerda, tá? Luz polarizada vem lá da física, né? É o conjunto de ondas eletromagnéticas que se propagam em apenas uma direção. Então, quando você coloca lá incide, ou ela vai desviar para a direita ou para a esquerda, tá? Compostos que possuem esse tipo de isomeria, né, que apresentam atividade óptica, são chamados de enantiômeros. Então, os pares de isômeros ópticos são chamados de enantiômeros, ok? Como é que eu sei que uma molécula tem isomeria óptica, né? Existe uma análise que a gente faz, como eu falei, a gente consegue analisar e saber se ela tem isomeria óptica, mas se a luz vai desviar para a direita ou para a esquerda, eu só consigo com o auxílio do equipamento, tá? Bom, o que eu tenho que procurar na molécula? Eu tenho que procurar na molécula o que nós chamamos de carbono assimétrico ou carbono quiral, que é a mesma coisa. O que é um carbono quiral? O carbono quiral é aquele carbono da molécula que possui 4 grupos diferentes ligados nele. Vamos olhar esse desenho aqui, ó. Tem uma bolinha azul que representa o meu carbono. Eu tenho 4 bolinhas diferentes ligadas nele, que representam 4 grupos de átomos. Nesse caso, um é X, o outro é Y, o outro é W, o outro é Z. Então, todos são diferentes. Portanto, eu falo que esse carbono aqui do meio, ele é assimétrico ou quiral. Como que a gente representa? Né? Na literatura, é muito comum a gente colocar esse asterísticozinho. Então, quando a gente olha lá e vê um desenho de uma molécula com esse asterístico, a gente já sabe que ele tem isomeria óptica e que aquele é o meu carbono quiral, tá? Vamos ver um exemplo para a gente entender melhor. Aqui eu tenho uma molécula do ácido lático, né? Todo mundo sabe quem é o ácido lático, não sabe? Onde que a gente encontra ele, hein? Onde que eu encontro o ácido lático, gente? Leite. No leite, no iogurte, né? Por isso que o iogurte tem aquele sabor azedinho, do ácido lático, né? Vamos lá. Se eu olhar para ele, esse carbono que tem um asterístico, ele tem 4 grupos diferentes, ó. Aqui em cima eu tenho quem? Quem é esse aqui? Eu tenho uma hidroxila. Aqui do lado, eu tenho o grupo funcional do ácido. Aqui embaixo eu tenho quem? Um hidrogênio. E aqui eu tenho um CH3, ó. Ou seja, todos os grupos que estão ligados diretamente a esse carbono aqui, que tem um asterístico, são diferentes um do outro, né? São diferentes entre eles, não tem nenhum igual. Portanto, a molécula do ácido lático, ou, né, como a gente aprendeu lá
a norma da IUPAC é o ácido 2-hidroxipropanoico. Ele tem isomeria óptica. Por quê? Porque ele tem um carbono quiral. Tudo bem? Sim. Professora, por que esse carbono aqui não é quiral? Porque ele tem 3 grupos iguais, tem 3 hidrogênios. E para ele ser quiral, ele tem que ter 4 grupos diferentes. Professora, se eu tivesse uma dupla ligação aqui, ó. Se eu tivesse uma dupla, eu não teria 4 grupos ligados no meu carbono, teria apenas 3. E a condição para ele ser quiral é ter quantos grupos mesmo, gente? 4, tá? Bom, a gente já viu que ela tem atividade áptica. Então, a gente colocou ela lá no polarímetro. E a gente viu que eu tenho uma configuração que vai desviar, que vai ser chamada de ácido D-lático, e a outra ácido L-lático, tá? Então, esse D é de direita. Então, essa estrutura aqui, nessa configuração, ela vai desviar o plano para a direita. E a outra, que é o L, vai desviar o plano, né, a luz para a esquerda, tá? Outra coisa, se a gente colocasse essa imagem aqui no espelho, quem que a gente viria? O ácido L-lático. Isso. Então, o L-lático, ele tem uma configuração que se assemelha à imagem espelhada do outro, tá? É como se fosse a nossa mão, né, gente? A mão direita não é a imagem espelhada, não, a mão esquerda não é a imagem espelhada da mão direita, e vice-versa. Se a gente colocar a mão na frente do espelho, quem que a gente vai ver lá do outro lado? Hã? Hein? Ai, gente, vocês nunca foram na frente do espelho? Corre, vou fazer um teste. Ah, você tá fazendo teste? Ai, vocês são baratos. É, a imagem, a gente fala que o levógeno e o lestrógeno, um é a imagem espelhada do outro, né? A imagem especular, porque é como se eu botasse a molécula na frente do espelho e visse a imagem espelhada dela, tá bom? Por isso, quando a gente vai falar de isomeria lá na escola, né? Eu geralmente começo falando da mão, né? Porque é exatamente isso que acontece. É como se a mão direita fosse o isômero da mão esquerda, tá bom? Ó, vamos ler mais um pouquinho aqui, ó. Então, substâncias que desviam a luz polarizada para a direita chamamos de destrógena, né? Do latim destre é direito, por isso que tem o D lá na frente. Já a esquerda, a gente chama de levógera, que vem do latim esquerda, por isso usamos o L. Hoje, os equipamentos mais modernos, quando a gente vai fazer análise e aparece lá no visorzinho, né? Se o meu isômero é levógeno ou destrógeno, eles usam o mais e o menos, tá? Por isso que na literatura nem sempre a gente vê esse D e esse L, né? A gente vê o mais e o menos. Então, o mais é a mesma coisa que o destrógeno, que é o direito. E quando apareceu menos, é a mesma coisa que o levógeno, que é o esquerdo, tá? Então, ele pode ser representado por mais lático ou menos lático. É só a maneira de escrever, nomenclatura, tá bom? Bom, vamos lá. Observações. As propriedades físicas desses isômeros são as mesmas. A única diferença é a polarização da luz, né, do plano. Os isômeros aí como ácido lático, então eles são chamados de par de enantiomorfos ou antípodas ópticas, né? Que quer dizer que eles são isômeros, apresentam isomeria óptica, tá? Tudo bem?
Até aqui? A propriedade não vai mudar. O que pode mudar, às vezes, de um para o outro é a velocidade da reação, é a maneira com que ele interage com os outros, as outras matérias-primas, né, na produção de um novo produto, de um medicamento, no caso da indústria farmacêutica, né? Então, às vezes, não é interessante que a matéria-prima tenha essa atividade óptica, né? Então, como é que a gente faz para anular essa atividade óptica da molécula? Espera aí que eu já volto aqui. Para anular essa atividade óptica da molécula, eu posso fazer o que nós chamamos de mistura racêmica. Que é como que é isso? Eu pego 50% do L mais 50% do D, misturo, né? E aí eu anulo essa atividade óptica da molécula, ou seja, eu torno essa substância opticamente inativa. Porque quando a luz incidir, né, uma vai desviar para a direita, a outra para a esquerda, e as luzes se encontram, e com isso eu consigo anular a atividade óptica, torna a substância opticamente inativa. Mas por que isso é importante? Isso é muito importante principalmente para a indústria farmacêutica. Às vezes ela não quer que a mistura, né, a matéria-prima tenha essa atividade óptica, porque às vezes ela vai reagir, né, na presença de luz, e para ela não é interessante, tá? Às vezes ela vai tornar mais reativa, né, e o medicamento ele tem que reagir na hora correta, no lugar correto, né? E essa atividade pode interferir, tá? Então, muitas vezes a indústria, ela pede que o seu composto não tenha essa atividade óptica, tá bom? Aí basta você misturar em proporções iguais que você anula. Bom, vamos voltar para cá. Existem algumas substâncias que possuem muitos carbonos quirais, tá? Podem ser 2, 3, 4. Nós temos moléculas, principalmente dos polímeros, que são enormes, né? Então, elas têm 3, 4, 5, 6 carbonos quirais. Quanto mais carbono quiral a molécula tiver, mais isômeros ela vai possuir, ok? Ela vai possuir mais isômeros, porém, todos vão ser ou L ou D, ou direita ou esquerda. Deu para entender? Vamos olhar essa molécula aqui. Ó, aqui ela tem 2 centros quirais, 2 carbonos quirais, que estão representados pelo asterísticozinho. Tudo bem? Sim? Como é que eu sei que ela tem 2? Vamos fazer aquela análisezinha lá, ó. Se eu fizer análise em cima desse primeiro carbono, aqui eu tenho um hidrogênio. Aqui eu tenho uma hidroxila. Aqui eu tenho esse grupo. Gente, para fazer a análise, eu conto isso aqui tudo como se fosse um grupo só, ó. Porque eu vou analisar carbono por carbono, tá? Ó. Então, esse grupo é igual a esse? Não. É igual a esse? Não. É igual a esse? Não. Então, aqui ele tem 4 grupos diferentes. Então, ele é. Aí, eu faço a mesma análise no outro, ó. Tenho esse. Tenho esse. Tenho esse. E aqui leva em consideração como se isso fosse um grupo só. De novo, eles são diferentes. Então, realmente, essa molécula aqui, ela tem 2 carbonos quirais.
Bom, se ela tem 2 carbonos quirais, 2 carbonos assimétricos, né? Ela vai apresentar isomeria óptica. E quantos isômeros vai ter dessa estrutura? Ó, 4, tá? É a mesma molécula, tem o mesmo fórmula molecular, mas apresentam 4 isômeros. Ó, o que muda de um para o outro? Hein? O reflexo do lado? Isso mesmo, reflexo, lado, olha lá. Aqui eu tenho, ó, essa aqui tem a hidroxila e o CH3 do mesmo lado, né? De A para B, o que aconteceu? Houve um giro aqui no meio, ó. Veio tudo para o outro lado e o lado aqui ficou só o hidrogênio. Do B para C, o que mudou? Esse aqui girou. A hidroxila que estava aqui veio para cá e o hidrogênio para lá. Do C para o D, houve um giro aqui em cima, ó. A hidroxila que estava aqui veio para cá e o hidrogênio que estava lá também mudou de lado. Tá vendo? Então, eu tenho configurações diferentes da mesma molécula. Por que eu tenho 4 agora? Porque eu tenho 2 carbonos quirais, tá? Mas existe uma maneira de saber quantos isômeros eu vou ter de acordo com o número de carbonos? Sim, existe, tá? A gente usa essa expressãozinha aqui, ó, 2 na N. É um cálculo matemático, né? Um cálculo exponencial. Então, eu faço análise, olha. A primeira molécula que a gente viu tinha 1 carbono quiral. Então, se eu fizer essa análise aqui... deixa eu montar, peraí. A primeira que eu vi, que a gente viu lá na frente, do ácido lático, tinha 1 carbono quiral, né? Esse N representa o número de carbonos simétricos, né? Que nós também chamamos de quiral, tá? Como naquele eu tinha 1, então meu Nzinho vai ser quanto? Escapa. Meu Nzinho vai ser 1, não é, gente? Hã? Quanto que é 2 elevado na 1? Hein? Quanto que é 2 elevado na 1, galera? 2. Então, 2 elevado na 1 na 2. Quantos isômeros tinha a molécula do ácido lático? Ixi, acho que não tem ninguém prestando atenção, hein? Vamos lá ver quantos tinha. Ó. Quantos tinha? Gente, quantos isômeros eu tinha aqui nessa molécula? 2. Olha aqui. 1, 2. Eu tinha o D e o L. Não é isso? Então, tá aqui. E agora, nessa aqui, quantos carbonos eu tenho aqui? Quantos carbonos quirais eu achei nessa molécula aqui? 4. Não. 2. O carbono quiral é aquele que tem o asterisco. Então, eu vou fazer. Agora, o meu N, ó, o meu Nzinho aqui, ó, vale 2. Então, 2 elevado na 2 dá quanto? 4. Quantos isômeros eu tenho aqui? 4. Agora, se eu achasse uma estrutura com 3 carbonos quirais, então eu ia fazer o cálculo aqui, ó. 2 elevado na
3, certo? Porque o meu N era 3 agora. Quantos isômeros vocês esperariam achar? 8. Muito bem. Então, estruturas onde você tem 3 carbonos quirais, você vai ter 8 isômeros. Muito isômero, hein, gente? 8 configurações diferentes da mesma molécula. Os quirais são só os que têm asterisco, né, Pro? Isso, são aqueles que têm 4 grupos diferentes ligadinhos nele, tá? Polímeros geralmente têm muito carbono quiral. Aqui, esse aqui eu vou deixar por último. Muito bem, vamos ver se vocês entenderam. Verifique por meio de suas imagens quais os compostos abaixo apresentam atividade óptica. O que a gente tem que fazer aqui para identificar se ele tem atividade óptica? Eu tenho que analisar os carbonos e ver se ele tem os 4 grupos diferentes. Então, vamos pegar o primeiro aqui, ó. Ai, perdi. Ai. Como é que eu vou fazer para analisar, tá? Então, eu vou pegar essa estrutura. Vou fazer isso. Então, aqui eu tenho um CH3. Não faz. Ó, CH. Esse segundo carbono, eu tenho um hidrogênio ligadinho nele aqui em cima, não é? Ó, é esse hidrogênio aqui. E aqui embaixo eu tenho um cloro, certo? E aí continua. Ó. Então, tem um carbono aqui e o cloro aqui, tá? Então, eu vou analisar. Ele tem que ter 4 grupos diferentes presos nele, certo? Esse primeiro carbono aqui. Existe a chance dele ser quiral, gente? Não? Não. Por que não? Porque ele só tem 3 ligações nele. Não, eu tenho 4 ligações nele. Essa aqui também tá ligada. Mas aqui eu tenho 3 hidrogênios, ó. E qual que é a condição para ser quiral? Quem lembra? Ai, Os 4 diferentes. os 4 diferentes, né? Ó, tá aqui, a condição é essa. Só ali eu já tenho 3 hidrogênios, não é? Então, eu já perdi. Vamos ver o segundo aqui. Ele me dá essa condição? Aqui eu tenho um hidrogênio. Aqui eu tenho um cloro. Aqui eu tenho um CH3.
aqui tem um CH2, CH3, ó. E agora? Esse ali é? Sim. Sim. Porque os 4 grupos são diferentes. Então, esse carbono aqui, ó, vou pintar de vermelho, porque aqui eu não consigo fazer o asterisco. Ele é quiral. Por quê? Quiral, assimétrico, né? 4 grupos diferentes. Então, essa molécula aqui, ela tem isomeria óptica? Tem atividade óptica? Sim. Sim, né? Deu para entender? Esse aqui daria? Não, porque ele já tem 2 hidrogênios, então não dá. E esse aqui também não, porque tem 3, tá? Então, o carbono quiral, ou né, o simétrico, é aquele que tem 4 grupos diferentes. Tudo bem? Sim. Ótimo. E a letra B, gente? Dá ou não dá? Não. Por que não? Porque tem 2 grupos iguais, CH3 e CH3. Isso mesmo, né? Mesmo que eu coloque um cloro para cá, né? O bromo vai ficar aqui, ó, CH3, CH3. Então, esse aqui, não, né? Não. E o de baixo? Dá ou não dá? Não? Chutou, tem certeza? Sim. Não, gente, ó. Vamos analisar carbono por carbono. Vou colocar um traço aqui. Ó, se a gente for olhar o primeiro carbono, ele já tem 3 hidrogênios. Já não dá. O segundo, esse grupo vai ficar igual a esse aqui, ó. Também não dá. Esse aqui tem 2 hidrogênios. Não dá. Esse aqui tem 3. Também não dá. Então, o único que daria é esse primeiro aqui, tá? E aqui? Qual deles apresenta a atividade óptica? Já estamos terminando, viu, gente? Um tem? Tem. Quem é o carbono? Qual que é o carbono? Fala para mim, é o Edinaldo, né? Qual é o carbono que tem, Edinaldo? Quem é o quiral? Nesse aqui. É o do meio, Pro? Vamos analisar carbono por carbono, então. Esse aqui dá, gente? Tá. Dá? E esses 2 hidrogênios aqui? Não. Não. E esse aqui dá? Não.
Por que não? Porque ele está ligado em 2 carbonos iguais. Isso mesmo. Esses 2 grupos aqui, ó, vão ficar iguais, ó. Só esses aqui que vão ser diferentes. Então, não dá. E o terceiro aqui? Também não, por causa do hidrogênio igual. Isso mesmo. Então, a número 1 não dá, tá? Não tem isomeria. E a 2? Onde que está o carbono quiral? É o do meio, que faz as 4 ligações diferentes. Isso mesmo. Olha lá. Esse aqui, né? De um lado eu tenho hidrogênio, do outro hidroxila. Aqui em cima eu tenho CH2 e a hidroxila. E aqui embaixo eu tenho o carbono do ácido. Então, esse sim. Esse apresenta isomeria. E o número 3? Não, Por que não? porque o primeiro carbono vai com 2 hidrogênios. Isso. E esse aqui não tem 4 grupos, né? Só tem 3. Muito bem. E aqui é a mesma situação, né? Ó, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, então não dá. Então a resposta era só o número 12. Pessoal, vocês estão entendendo ou estão com dúvida aqui ainda? Estou entendendo. Ó. Vamos lá. E aqui, se vocês estão entendendo, qual desses carbonos aqui, 1, 2, 3, o 4 e o 5, qual deles é um carbono assimétrico? Ou seja, um carbono quiral. Qual deles é? 3. Opa! Por que o 3? Fala para mim. Porque ele está fazendo ligação com os demais. E os demais são o quê, Dinaldo? Desculpa, professora, eu não entendi. Tá cortando aqui a minha GVT aqui, tá bugada, professora. Ai, a semana passada eu fiquei também muito mal aqui. A número 3 aqui, você falou, né? Por que que você acha que é o número 3? Tá certo, é o número 3, gente. Professora, o 3 está fazendo ligação com o 5, o 2, o 4. E o que esses grupos são o quê? São o quê? Iguais, diferentes? Qual que é a condição para ele ser quiral? Ele fazer 4 Ele é ligações. diferente, com grupos diferentes. Isso mesmo, tá certo. O Ó, CH3. é isso mesmo, tá correto. Se a gente for olhar o 1, ele tem 3 flúor, não dá. O 2 tem 2 hidrogênios, não dá. Já o 3, ó, tem esse grupo aqui, tem um hidrogênio, o CH3 e todo esse grupo aqui. Então, aqui eu consigo dividir em 4 grupos diferentes, né? Então, ele é quiral. Esse aqui não dá porque tem 2 hidrogênios e esse aqui eu tenho 3, então não dá. Então, é o 3 mesmo. Muito bem. Agora eu vou deixar uma atividadezinha. Não precisa me entregar, tá? Façam no caderno e semana que vem, ou na próxima aula, vamos ver quem conseguiu fazer. A próxima aula é quarta, é isso? Todo mundo junto, né? Quinta-feira. Vamos ver quem conseguiu fazer, tá? Ó. Você vai colocar o arquivo pra gente? Sim, terminando aqui, eu já estou salvando, terminando aqui eu já coloco para vocês, tá? Vamos lá. A, B e C têm a mesma fórmula molecular. Então, tá aqui, ó. Se tem a mesma fórmula molecular, eles são isômeros, certo? Então, essa informação ele já tá dando. A tem um hidrogênio no carbono secundário. Então, quando vocês forem montar, né? Coloca carbono 1, 2 e 3 e vocês sabem que o secundário
vai ter apenas um hidrogênio. O restante das outras ligações são completados com outros átomos. Que átomos são esses? Oxigênio e carbono, ok? A tem um isômero, A tem um hidrogênio e um carbono secundário e é isômero de posição de B. Então, A é isômero de posição de B. E tanto A como B são isômeros de função de C. Escreva as fórmulas estruturais e os nomes de A, B e C. Quero ver quem vai conseguir fazer, hein, gente? Ok? Parar a gravação.